Caros amigos, bem-vindos a mais um Boletim Militar. No último dia 25 de maio, Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, foi arrasada por uma série de ataques russos que deixou a população da cidade em choque com o tamanho da destruição. Nesse vídeo, vamos explorar em detalhes e os desdobramentos desse ataque arrasador à cidade de Kharkiv, analisando também as principais atualizações no fronte ucraniano. Se você está curtindo o nosso conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para ajudar a crescer nosso trabalho. E para você, recruta mais ousado. Faça parte do nosso clube de membros e tenha benefícios exclusivos. Com a abertura do novo fronte no Oblast de Kharkiv, a escalada no conflito ucraniano atinge um novo nível na escala da violência, visto a magnitude dos últimos ataques contra a cidade. Para chegarmos aos eventos em Kharkiv do dia 25 de maio, precisamos dar uma olhada no retrospecto do conflito nos últimos dias, visto que os ucranianos, apesar de estarem proibidos pelo tio Sam de usar os poderosos mísseis Atacams contra a máquina de guerra russa que se formou em solo russo às margens da fronteira com a Ucrânia, mesmo assim, os ucranianos intensificaram o envio dos seus drones em enxames de ataques contra alvos militares russos, em especial na Crimeia ocupada, e a refinarias próximas da fronteira. Os próprios ataques ucranianos nos últimos dias contra a base de Belbek na Crimeia e contra o maio-porto da frota russa do Mar Negro deram um tom amargo para os russos. Nesse contexto, os ucranianos alegaram que destruíram o conjunto de equipamentos russos que vigiavam o espaço aéreo de uma boa parte do norte da Europa, inclusive de Moscou, o que teoricamente seria um golpe duro na máquina de guerra russa, caso confirmado esse ataque ousado ucraniano e se somados a inúmeros ataques bem-sucedidos que já foram realizados contra refinarias e bases aéreas, cujo objetivo é testar a reação da liderança russa no tabuleiro do conflito. Em qualquer outra situação, seria lógico lançar um ataque massivo ao local de origem de onde ocorreu o lançamento, bem como tentar atingir a produção desses mesmos drones. No entanto, na Ucrânia, a montagem dos equipamentos de guerra ocorre em vários pontos, inclusive subterrâneos, e o lançamento de ataques contra o solo russo é realizado em diferentes áreas ao longo da fronteira com a Ucrânia. Neste caso, tal resposta de Moscou dificilmente pode ser chamada de proporcional, o que nos leva a medidas mais sérias que conduzem a uma escalada total da violência sob a forma do uso limitado das armas para impor o terror e o medo. Na arte da guerra, podemos chamar o ataque russo contra o hipermercado ucraniano de um golpe assimétrico, onde nem sempre é necessário responder da mesma forma que o seu oponente. Nesse caso, é possível atingir um outro setor para ter um impacto ainda maior sobre a moral ucraniana e sobre a opinião pública através do medo imposto. Nesse contexto, no último dia 25 de maio, muito provavelmente decolando da base aérea de Baltimore, em Voronezh, na Rússia, aviões russos lançaram algumas bombas planadores sobre a cidade de Kharkiv, com uma caindo em um hipermercado de construção civil que, no momento, havia mais de 200 pessoas no local. A destruição foi total, visto que, após o impacto da bomba, a estrutura teve um incêndio de proporções gigantescas. Dezenas de pessoas perderam a vida, sem mencionar os feridos e desaparecidos. Segundo fontes militares russas, os ataques incluíram a destruição de um armazém pertencente às unidades da Direção Principal de Inteligência Ucraniana, localizado dentro do hipermercado. Os ucranianos falam em crimes de guerra e revidaram atacando as regiões de Krasnodar e Belgorod, mas sem conseguir impor danos significativos. No que diz respeito ao fronte de combate, fontes ucranianas e russas relataram um aumento na contestação tática no norte do Oblast de Kharkiv,
com as forças ucranianas tentando retomar a iniciativa dos combates, enquanto as operações russas na área são vistas como defensivas, apesar dos esforços de fortalecimento de suas posições. Um afiliado ao Kremlin afirmou que as forças russas fizeram uma transição parcial para a defensiva no norte do Oblast de Kharkiv após consolidarem as posições capturadas. Atualmente, a prioridade é destruir as reservas ucranianas concentradas perto de Kharkiv antes que se consolide uma contraofensiva contra os russos na região. Na direção de Slobozhansk, os combates permanecem intensos em Volchansk e ao norte de Liptsi, com as forças ucranianas transferindo reservas para fortalecer suas posições. Em Kupiansk-Svatovsky, as tropas russas estão expandindo sua zona de controle em Berestovoye, avançando dentro das fronteiras da aldeia. Em Donetsk, confrontos violentos ocorreram em Krasnogorovka, onde as tropas russas tomaram a área da escola N. Degree 2 e continuam os combates na periferia leste da cidade. Na direção de Vremevsky, os grupos de assalto russos avançam na periferia oeste de Staromayorsk e na parte sul de Urozhainy. Desde o início da madrugada do dia 26 de maio, os russos intensificaram o lançamento de mísseis e drones por todo o território ucraniano, inclusive visando alvos mais a oeste do país. Nesse mesmo dia, o aeroporto de Zaporizhia foi destruído por um ataque com mísseis balísticos.